a sua Bíblia, vamos meditar num salmo, salmo de número 118. Salmos 118, diz assim a palavra de Deus. Salmo 118, dos versos 1 ao 4, inicialmente, diz assim. Esse texto fala sobre a alegria dos justos pelo Salvador. Dos versos 1 ao 4 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Ainda o verso 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Ouviu essa palavra? Em meio à tribulação, eu invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Que palavra maravilhosa, não é? Depois você pode meditar com calma aí na sua casa. Todo o Salmo 118 tem uma mensagem muito linda para nós. Eu quero trazer um exemplo prático do dia a dia, para que você possa entender sobre o que eu quero falar nesse instante. Ao observar uma locomotiva, por exemplo, um trem, popularmente chamado como um trem, nós podemos tirar várias lições para as nossas vidas. Nós podemos comparar os seus trilhos com a palavra de Deus, que é o caminho correto para nós andarmos, como diz o Salmo de número 18. A sua luminária, a luminária do trem, nós podemos comparar com a luz do Senhor que nos guia. E a força do trem com o poder de Deus sobre nós. E é claro, eu vou lhe fazer uma pergunta que é até redundante. Você está passando por lutas? Parece que eu estou ouvindo uma multidão dizendo né? E eu me incluo nessa conta. Sempre, sempre. Então nós vamos comparar o momento das tribulações com um trem, com uma locomotiva. E aí preste atenção. Quando a gente vê um trem nos trilhos, a gente vê, esse trem é demorado, não é? Ontem eu, por exemplo, precisei pegar um trem e eu olhei ele vindo de longe, eu disse, meu Deus, como é devagar, como ele é demorado. A primeira comparação com o trem é a sua passagem longa pelo trecho. Às vezes nós tentamos contar os vagões e a gente não consegue. Você já tentou contar os vagões de um trem? Mas a gente sabe que são muitos, não é isso? O trem é longo ou é comprido, assim como as lutas que passamos na hora, parece que não vai terminar. A gente não consegue contar o fim das horas das nossas tribulações, das nossas lutas. Mas entenda, se você está passando por uma tribulação que parece não terminar, lembre-se que o que nunca termina são as misericórdias do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer, conforme nós lemos no Salmo 118, e parece o texto repetitivo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Sim, foi de propósito. Foi para a gente não esquecer que o que dura para sempre não são as tribulações. O que dura para sempre não são as provas. O que dura para sempre é a misericórdia do Senhor. Aleluia. Essa expressão foi repetida 4 vezes nos 4 versículos. Então creia que, embora pareça demorado o seu sofrimento, ele não se compara ao amor de Deus que é eterno sobre a sua vida. O que é infinito, o que dura para sempre, é a misericórdia de Deus e o amor dele por você. Quando a gente olha um trem, a gente percebe também que, além de demorado, ele é muito pesado. Sim ou não? Sim, ele é pesado. Depois você lê aí o restante dos versículos do Salmo 118. O trem, ele é pesado. E ele tem a capacidade de transportar toneladas, ou seja, muitos quilos de carga. Nós não podemos mensurar, não é, estimar o peso de um trem carregado. Mas nós sabemos que ele é muito pesado, é óbvio.
Um único vagão, segundo os estudos, né, um único vagão chega a carregar até 100 toneladas. A própria armação de um trem, ela é tão robusta e maciça que sozinho o trem já é pesado demais, não precisava nem ter carga. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós passamos por lutas que achamos pesadas demais. Não é isso? Não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela garante que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Aleluia! Deus não vai te tentar além do que você possa suportar. Por mais que com a sua boca você diga muitas vezes: eu não aguento mais, eu estou no meu limite. Deus é quem sabe se você não aguenta mais, porque Ele é quem conhece a sua estrutura. Foi Ele quem fez você. Foi Ele quem formou os seus ossos. Foi Ele quem formou a sua pele. Foi Ele que colocou em você esse sangue, esse DNA, o fôlego de vida. Ele é quem sabe se você não suporta mais. E tenha certeza, Ele não vai te provar além do que você possa suportar. Quando alguém diz assim: ah, fulano saiu da igreja porque não aguentou a perseguição. Ah, fulano saiu da igreja porque não aguentou a prova. Não, ele não saiu porque não aguentou. Ele saiu porque foi desobediente. Ele saiu porque foi rebelde. Ele saiu porque quis correr do sofrimento, assim como Jonas quis correr do propósito de Deus. Mas não foi porque ele não suportava mais, porque ele não suportou. Porque aí a palavra seria mentirosa, não é? Só quem está sofrendo é quem sabe o peso que carrega nas suas dificuldades. Muitas vezes nós até nos sentimos cercados e empurrados, como os vagões que um puxa o outro no trem. Já observou que um vagão é ligado no outro, aí um fica puxando o outro? Às vezes a gente se sente assim, empurrado, sabe, pelas situações, empurrado pelas adversidades. Se você está passando por uma tribulação que parece ser pesada demais, lembre-se que Jesus te ofereceu o seu fardo que é leve e o seu jugo que é suave. Aleluia! Glória a Deus. Ou seja, você não está sozinho. O próprio Deus te ajuda a vencer e a carregar esse fardo. Deus é quem te fortalece e te ajuda. Lembra do que diz o Salmo 46? Deus é o meu refúgio e fortaleza. É socorro bem presente na angústia. Aleluia. Outra coisa que a gente observa, além de o trem ser demorado e pesado, é que ele passa. Oh, como essa é a melhor parte. É que ele demora, é que ele é pesado, mas ele passa. Aleluia. Essa é a terceira característica de um trem. Mesmo que os trilhos pareçam abandonados, no momento certo vem o trem. Ainda que na hora que o trem está passando, o seu barulho incomode, o chão treme, o tempo demora a passar, nós podemos esperar e saber que ele vai passar e tudo ficará calmo novamente. Já observou o barulho numa estação de trem? É barulhento demais, mas ele passa. Ele passa. Aleluia. Talvez você esteja passando por uma luta, mas assim como o trem não fica parado nos trilhos e continua o seu caminho, lembre-se que as lutas passam. Essa provação que você está vivendo não vai durar para sempre. Irmã, mas já fazem 10 anos que eu estou carregando esse fardo. Irmã, mas já fazem 20 anos que eu sofro com esse problema. Vai passar. Confie no Senhor e espere em Deus que a sua luta vai passar. O Salmo 40, o verso 1, o salmista faz uma declaração e é quase um agradecimento. Ele diz: eu esperei. O verbo está conjugado no passado. Esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vai passar. Em breve você vai testemunhar como salmista e vai dizer: eu esperei. Aleluia.
Eu esperei, eu clamei, eu perseverei e Deus me atendeu, Deus me socorreu, Deus se inclinou para mim, Deus ouviu o meu clamor. Na hora certa, Deus vai levantar as mãos para você, ordenando a sua bênção. Na hora certa, Deus vai abrir portas para dar saída deste problema que você tem enfrentado. E você vai louvar ao Senhor pela vitória. Olha o que diz os versos 19, 20 e 21 do Salmo 118. Abri minhas portas de justiça. Entrei por elas e renderei graças. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão justos. Render-te-ei graças porque me acudistes e fostes a minha salvação. Se prepare para agradecer. É que o salmista estava dizendo. Eu vou agradecer, eu vou testemunhar, eu vou dar o culto de ação e graça, porque Deus me abriu portas. Portas de vitória para eu passar, para eu entrar. Vai, você vai agradecer, você vai dar seu culto de ação e graça. As pessoas vão ouvir o seu testemunho e vão fortalecer a fé através de você. Ele vai abrir portas de vitória para você passar. Tudo é passageiro, mas a vitória é certa. A sua luta vai passar, você vai vencer. E eu termino essa palavra dizendo o seguinte. Este salmo começa mostrando a luta dos justos. E depois ele descreve a sua vitória com a ajuda do Senhor. Quando você estiver passando por um problema, lembre-se do trem, que é grande, é pesado, é demorado, mas ele passa e deixa apenas lembranças. Espere que tudo isso vai passar e num tempo breve você vai estar rendendo graças ao Senhor, agradecendo porque foi pesado, foi difícil, foi demorado, mas você venceu porque Deus abriu a porta da vitória para você entrar.